Estamos de volta depois do rápido intervalo e, como prometido, nós, nesse terceiro bloco aqui do programa TV Mar News, temos o prazer de conversar com a Neila Sabino, que é presidente do Amor 21, já que o Dia Mundial da Síndrome de Down é comemorado no dia 21 de março. Uma data de conscientização para celebrar a vida das pessoas e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todos. Neila, muito obrigado mais uma vez pela presença. Parabéns pelo trabalho que você exerce, né, ao longo dos anos. São 8 anos, né, dedicados ao Amor 21 e eu tenho visto muita coisa sendo ampliada, né, ao longo desses 8 anos aí no Amor 21. Mas vamos falar um pouquinho do que está sendo preparado, né, para esse mês de março, quando se fala de um período de conscientização, principalmente quando se fala também de uma movimentação mundial, né, da Síndrome de Down. Bom dia. Isso. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar falando mais uma vez para vocês sobre esse tema que é a nossa vida, né? O nosso cotidiano, porque quando a gente tem um filho com uma deficiência, a gente mergulha nesse universo que não deveria ser um universo paralelo, mas ainda é, porque a nossa sociedade ainda é preconceituosa, né? Então, todo dia 21 de março a gente comemora a vida da pessoa com síndrome de Down, não há por que não comemorar. É um ser humano que vem para agregar no mundo, como qualquer outro, né? E precisa de oportunidades para isso. E o Instituto Amor 21 nasceu de uma necessidade, né, de acolher as famílias, de direcionar e de fazer o acompanhamento da pessoa com síndrome de Down ao longo da vida. Né? Então, sempre que a gente tem a oportunidade de estar trazendo esse tema e agregando sempre, né, principalmente nessas datas comemorativas. E é muito importante quando se tem uma atuação como essa, como o Amor 21, né, o Instituto Amor 21, porque nós estamos falando de uma sociedade que precisa ainda quebrar, né? Tem muitos tabus que precisam ser colocados para o público, como, por exemplo, tem gente que ainda trata a síndrome de Down como doença. Queria que você falasse um pouquinho desse assunto. Isso, a síndrome de Down não é doença. É uma condição humana, né? Uma alteração genética que acontece ao acaso, não há culpados, porque tem ainda pessoas que ficam achando que foi por culpa de alguém, tomou remédio, casou com um primo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Realmente é ao acaso, a grande maioria que acontece, tem 3 tipos de síndrome, mas pouco importa. A grande maioria, mais de 90%, realmente é uma ocorrência genética que acontece nos primeiros momentos da gravidez. Então, acontece uma replicação a mais do cromossomo 21, por isso que é 21 de março, né? Então, ao invés de um par de cromossomos, existe o terceiro, e por isso dá a síndrome, né? Mas, ao contrário do que as pessoas pensam, não é uma limitação para o resto da vida, é uma condição genética que precisa ser acolhida e observada nas suas características, e também acompanhada para ver se tem alguma comorbidade, ou seja, uma doença que está associada à alteração genética, porque pode acontecer várias. Uma das principais é a cardiopatia, por exemplo. Então, tem bebês que nascem com cardiopatia, que precisa cuidar para depois ser inserido nos estímulos, né, que vão garantir esse desenvolvimento ao longo da vida. Então, tem várias limitações que a criança pode ser que tenha, se ela não tiver oportunidade, que era isso que acontecia anteriormente, há 20, 30 anos atrás. Entendi. Como é que tem sido acompanhado pelo Instituto Amor 21 esses avanços? Como a ciência tem avançado e quais são as expectativas, né, para um futuro próximo, por exemplo, Neila? Então, a gente fica muito feliz com os avanços, a gente sabe que tem muito mais a se avançar, a estudar, mas com o advento, por exemplo, da equipe multidisciplinar que acompanha a família desde que o bebê nasce, eles têm condições de ter um desenvolvimento muito próximo do desenvolvimento de uma criança que não tem síndrome de Down, ou seja, a criança dita normal, né, que a gente usa sempre entre parênteses, porque hoje não é mais muito apropriado falar esse termo, mas essa criança tem condições de desenvolver, ir para a escola, uma escola regular, né? Tem vários métodos sendo colocados para a criança aprender, porque ela tem que ir para a escola também para aprender. Antes se achava que ela não adiantava ir para a escola junto com seus pares da mesma idade, porque ela não iria aprender. Hoje a gente sabe que tem condições, desde que tenha os recursos apropriados, que tem um professor voltado com esse olhar inclusivo, né, para incluir realmente a criança nessa perspectiva do aprendizado pedagógico e por aí vai ao longo da vida. Então, na parte da medicina tem se avançado com estudos para diminuir os efeitos do cromossomo, porque ao contrário do que se diz por aí, não é o cromossomo do amor. Ele causa muito problema para a criança, para a pessoa com síndrome de Down ao longo de sua vida. Então, a gente tem que estar estudando, pesquisando, trazendo o que há de novidade, informando as famílias, para ir em busca, porque sempre é possível, né, ter uma qualidade de vida que garanta realmente que a pessoa tenha a evolução boa, né, ao longo de sua vida, porque tem várias doenças que podem vir precocemente e eles têm, com condições de vida saudável, pode chegar à perspectiva de vida como qualquer outra pessoa. Então, antigamente morriam muito jovens, hoje não.
Agora, Neila, falando dessa ampliação da acolhida, que o trabalho do Instituto Amor de 21 tem dado uma contribuição enorme nesse sentido. Tenho visto, sim, esses avanços, né? Já tem escolas especializadas em educação integral. Como é que tem sido também acompanhada essa preparação dos professores para a acolhida, para uma criança com síndrome de Down, para poder ter naquele convívio ali no colégio, numa situação muito normal, muito natural, sem sentir os impactos desse preconceito que ainda estamos tentando superar? Isso, o preconceito tem melhorado, mas ainda existe. Ainda se fala em algumas situações de escolas especiais que já foi, né, entendida que não adianta para a criança desenvolver. A escola ideal é a escola regular, ou seja, qualquer escola ela deve estar apta para receber uma criança com deficiência. Se o professor não está preparado, existem inúmeros cursos hoje que precisa preparar esse profissional para ele ter um olhar mais ampliado para fornecer para a criança o que ele precisa para aprender. E a gente sempre que pode, né, o Instituto está sempre fornecendo formações também para que esse profissional possa acolher bem essa criança, para entender que ela é uma criança comum, né, num ponto de vista que está ali para aprender igual qualquer outra e ela precisa ter essa oportunidade. Então, a sensibilização do profissional é muito importante, porque não adianta a escola dizer que é inclusiva se ela não faz essa parte, né, de sensibilizar o profissional que vai estar lá na sala de aula com a criança, entendendo o que é que ele está fazendo ali, porque não adianta ir para lá só para socializar. A criança sente quando não está sendo parte do meio, né? E ela percebe na hora que a professora fala com a turminha e deixa ele de lado, na hora que ele é colocado lá só com um profissional de apoio, que eles têm direito, né, a ter um profissional que vai acompanhar ele nas atividades acadêmicas da escola e extra também acadêmicas. Então, é importante demais que a escola tenha essa perspectiva de estar capacitando o profissional. Não adianta a escola dizer não estou preparada, ela tem que estar preparada, porque o direito da criança é estudar. E ela vai estudar onde? Na escola. Obviamente, né? Claro. Junto com as outras crianças da sua faixa etária. Não dá para você mudar essa margem, não. Nós temos é que oferecer mais espaços e encarar o processo com naturalidade. Vamos falar da programação, como o Instituto Amor 21 definiu a programação, especificamente para esse mês. Vai mudar alguma coisa da rotina que vocês já exercem no dia a dia? Sim, a gente está com a festa amanhã, né? A festa de reencontro das famílias depois desse período de pandemia. São 3 anos que a gente não fez, né, essa festa por conta, né, do que a gente viveu. E amanhã vai ser amanhã, né, 18 de março, a gente antecipou, né, porque o dia cai no meio da semana. Vamos ter uma grande festa reunindo as famílias e a gente tem prazer, né, de promover esses encontros, porque é muito importante que as famílias também se encontrem, se acolham, não se apoiem, porque a sociedade ainda tem esse viés de preconceito que a gente precisa combater. E a gente combate com leveza, com alegria, com informação. E amanhã vai ser um dia muito festivo para as nossas famílias, né? Então, temos mais de 200 famílias associadas ao Amor 21. Vai ser lá no clube da Cintea, lá em Riacho Doce, então está aberto. Se você está vendo a gente, não faz parte ainda do Amor 21, entre em contato conosco para poder se inscrever, né? Porque precisamos controlar a quantidade de pessoas, mas vai ser um evento muito bacana. Então, sempre que a gente faz festa, sempre chega famílias novas, que nos agrega também. Quanto mais gente chegando, é importante para a causa, né? E para a pessoa que está lá com deficiência também. Para quem não conhece a sede do Instituto Amor 21, já tive a oportunidade de ir várias vezes, né, fazendo matérias e fiquei encantado, né, com o espaço, né, mas está aberto também para as pessoas que querem conhecer, que quer contribuir, né, com os seus conhecimentos, com o trabalho mesmo voluntário com o Instituto Amor 21. O que é preciso fazer, Neila? É importante, né, entrar em contato conosco. A sede está lá aberta para visitação, é uma casa linda, acolhedora. A gente pensou nessa perspectiva também, porque a família que chega fragilizada com o diagnóstico, ela precisa de acolhimento. E a casa foi preparada para isso. E a criança também, a pessoa com deficiência precisa disso. E esse ano a gente está com 2 projetos muito importantes, novos, né? Que é um projeto de apoio às mães atípicas. Mães atípicas são mães de pessoas com deficiência, não importa se é só síndrome de Down, pode ser mãe de autista, criança com deficiência intelectual variada, enfim, qualquer coisa. Está lá no espaço da gente aberto para atividades físicas, apoio psicológico, aulas de empreendedorismo, formação também para promover algo que a pessoa tem aptidão para gerar renda para a sua família, porque a gente sabe que o impacto do nascimento de uma criança com deficiência na vida da família é muito grande ainda, né? Geralmente essa mulher, se ela tem um trabalho formal, muitas vezes ela deixa de trabalhar para poder ficar tomando conta da criança. A rede de apoio é fragilizada, então ela fica sem tempo de se cuidar, né? Nem pensa em alguns momentos sobre isso mais, porque acha que não é para ela mais.
e agora a gente está dando essa oportunidade. Então, é um projeto novo, incipiente, né, do Amor 21, um projeto piloto, na verdade. Estamos começando, as mães já começaram a fazer esses atendimentos e está sendo muito bacana, né? A mãe que já está no instituto leva sua criança para lá e nesse mesmo momento ela já está fazendo sua atividade física, mas também nós estamos abertas para mães que não fazem um atendimento, mas querem, né, se beneficiar com esse serviço que é muito importante. Nós vamos colocar o card, né, para esse momento que o Instituto Amor 21 está aí falando realmente de muitas ações, né, aqui com a Neila Sabino, presidente, né, do Instituto Amor 21. E para nós é um motivo de muita satisfação, né, falar realmente de um assunto que muita gente precisa conhecer mais. Muita gente precisa ter um olhar mais natural sobre o assunto. Neila, falando dessas questões de participação da rede pública para dar um apoio financeiro ao Instituto Amor 21. Como é que tem sido esse apoio? Tem mudado essa concepção? Como é que tem sido também o apoio das pessoas, daquele que não quer muitas vezes nem sequer o nome sendo citado, né, nos veículos de comunicação, no trabalho que o Instituto Amor 21 desenvolve? Como é que tem sido? Até hoje nós sobrevivemos basicamente de contribuições voluntárias das pessoas, com doações, né? Estamos numa fase de conseguir recursos públicos com convênios, mas ainda está começando essa história para a gente. Então, tudo que o Amor 21 tem desenvolvido hoje, gratuitamente para as pessoas que estão lá se beneficiando, tem sido fruto de doações, né? Temos alguns projetos que já estamos com eles em andamento, como o Tampinha Legal, que ainda existe, né, essa possibilidade de contribuição conosco, mas o grande volume que precisa chegar realmente é de contribuição financeira, ou sendo mensalista, quando você escolhe, né, um valor lá X, faz um boletim e todo mês lá contribui com o Instituto, ou de forma esporádica. Então, todas as contribuições nesse sentido são muito importantes, né, porque ainda está muito frágil a sustentação do Instituto com recurso público, né? Então, precisamos ainda desse apoio da sociedade de forma geral, que acredita no trabalho, que vê a seriedade, né, que acredita que as pessoas precisam de oportunidades. E lá a gente está para garantir essa oportunidade, né, para o desenvolvimento dele ser ao longo da vida mesmo. E aí, se você puder colaborar conosco, será muito importante. E esse tem sido um dos maiores desafios seus como presidente do Instituto Amor 21, Neila? Sem dúvida, né? A casa é alugada, né? Temos que pagar todos os encargos, né? Temos funcionários, hoje a gente conta com a equipe, começamos com voluntariado, mas hoje todos os profissionais são contratados diretamente ou de forma indireta pelo Instituto e precisamos arcar com nossos compromissos, né? Então é muito importante que a gente tenha força, né, de manter essa equipe funcionando e ampliar serviços. Hoje a gente atende 62 pessoas, mas a nossa capacidade é de 160. Então, conseguindo ampliar, né, os serviços, a gente consegue trazer mais gente para se beneficiar com o Instituto, porque é muito ruim quando a gente precisa deixar na fila de espera, né? E tempo a gente não recupera. Entendi. Neila, eu gostaria de agradecer sua participação. Parabéns mais uma vez, né? Assim como já fiz questão de mencionar, né, essa sua atuação no Instituto Amor 21, mas gostaria de encerrar essa entrevista também te dando os parabéns e para todos os membros, né, do Instituto Amor 21 pelo trabalho relevante que vocês exercem aqui para a sociedade em Alagoas. Não é fácil, estamos falando de quase uma década, né, onde se tem muitos desafios, principalmente essas barreiras econômicas que têm que ser dribladas, né, no dia a dia, mensalmente, para poder manter realmente o Instituto em ótimas condições de acolhida. Parabéns mais uma vez, volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, depois da participação da Neila Sabino, podemos, nessa sequência de programa, encerrar? Já? Já? Tão rápido assim? No hashtag Sextou, né? Bom, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, você que ficou conosco pela última hora aí, acompanhando as notícias nesta edição do programa TV Mar News. Neste final de semana você vai poder acompanhar a reprise. Segunda-feira estaremos de volta aqui na programação da nossa TV Mar para trazer todas as informações neste que é o espaço mais democrático para a sociedade alagoana. Um grande abraço e um ótimo final de semana para você.